Olá, galera concurseira ligada aqui no canal do Professor Evandro. Você, amigo concurseiro que está inscrito aí no concurso de Iguatu, no Ceará. Estamos de volta aí com análise das fontes de conhecimentos locais sobre Iguatu. Tudo o que você precisa saber para não errar nenhuma das questões de conhecimentos locais sobre o município do seu concurso, você encontra aqui no PES Concurso, o canal do Professor Evandro. Então, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário, interaja com o canal do Professor Evandro, porque na medida que você interage com o canal do Professor Evandro, você mostra para o YouTube que você gosta do Professor Evandro, gosta aqui do canal do PES Concurso e ele vai te notificar assim que sair algum vídeo novo. Se você acompanha o Professor Evandro lá no Instagram, no IGTV do Instagram, também não esqueça de seguir o nosso canal e interaja também com o PES Concurso lá pelo IGTV do Instagram. Então vamos aqui, sem mais delongas, sem firulas, vamos ao que nos interessa, que é a análise do conteúdo, a análise das fontes sobre o município de Iguatu. Hoje nós vamos analisar uma fonte estadual, né, que é o perfil municipal que é publicado aí no IPES. O último dado que nós temos é o dado de 2017. Essa é o último perfil municipal sobre Iguatu. Nós vamos aqui voltar para a capa, só para vocês conhecerem mais ou menos. Esta é uma informação também que você encontra gratuitamente na internet, mas não se preocupe, a gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo do canal do Professor Evandro, na descrição deste vídeo. Nós vamos deixar para vocês aí na descrição do vídeo o link para você baixar esses dados sobre Iguatu. Então vamos aqui, nós temos a capa, perfil municipal de 2017 sobre Iguatu. Esse é o último perfil municipal sobre Iguatu publicado. Pode ser que daqui a alguns meses possa sair um novo perfil, mas não vai alterar muitas informações, pelo menos as informações que corriqueiramente é cobrado lá na tua prova de concurso. Então, a gente sempre fala para você que o diferencial do PES Concurso, do canal do Professor Evandro, é não só trazer aqui a informação para você, mas dizer para você onde é que você pode aprofundar, onde é que você pode encontrar as informações sobre o seu município, tá certo? Então vamos aí ao que nos interessa. Aqui nós temos a capa, nós temos aqui o mapa, nós vamos aí um pouco adiante, vamos aqui para o perfil. Não vamos perder muito tempo falando sobre a apresentação, sobre essas coisas. Vamos direto aqui ao sumário, ao índice. Nós temos a caracterização geográfica do município, vamos ver aqui informações como aspectos gerais, posição e extensão do município, características ambientais, divisão política administrativa. Muito dessas informações nós também já falamos em uma aula anterior, já falamos lá na análise das informações do IBGE e também da primeira fonte que nós trabalhamos aqui, parece que o Instituto Rigel. Tá? Então a gente vai ficar aqui atento a essas informações, porque são informações importantes e pode aparecer lá na tua prova de concurso. Aspectos demográficos, esses aspectos demográficos nós vamos apenas dar importância aos aspectos que são referentes a dados do último censo, que é em 2010, então dados que são de posterior a 2010 são dados válidos, né? Então nós vamos perceber aqui que os dados demográficos aqui é de 2017 e muito desses dados demográficos vai ter como referência o IBGE, o censo do IBGE de 2010, tá certo? Então vamos aí para adiante, vamos falar um pouquinho sobre a infraestrutura, saneamento, energia, tá? Nós temos a economia e finanças, então nós vamos ter algumas das informações que nós vamos ter aqui neste relatório, são informações que a gente já está trabalhando com vocês já há algum tempo. Já trabalhamos tanto na nossa primeira videoaula como na nossa segunda videoaula. Esta videoaula é a terceira videoaula falando sobre as fontes sobre o teu município. Vamos aí às primeiras informações sobre Iguatu. Nós temos aqui a caracterização geográfica, aspectos gerais. Primeira característica, o município de origem de Iguatu é Icó. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que o município de Iguatu foi desmembrado do município de Icó, tá certo? Então, não esqueça dessa informação, porque pode aparecer lá na tua prova de concurso, ele pode perguntar para você de qual município foi desmembrado o município de Iguatu. A outra informação é o ano da criação aqui é 1831,
a gente vai encontrar algumas divergências entre essas datas, porque nós temos a data de criação da vila, da freguesia, né, a primeira freguesia, primeiro povoado com o nome de Telha, e depois nós temos a elevação à categoria de cidade com o nome de Telha, e depois nós temos a mudança do nome Telha para o nome Iguatu, tá certo? Então são informações que vão sendo reforçadas, vão sendo reanalisadas, e você tem que ter um pouco de familiaridade, né? Ou quanto mais familiaridade você tiver com essas informações, melhor, porque você vai saber diferenciar cada uma dessas informações ou cada uma dessas datas. Então, o ano de criação do município de Iguatu, nós temos aí 1851. A lei de criação, o número da lei, 553. Lembrando sempre que nós estamos trabalhando os dados do Instituto IPES. Tá certo? Nós estamos trabalhando os dados do IPES, tá certo? Não esqueça disso. O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Esses dados são referentes às informações desta fonte. Outra fonte aqui que é importante, que é normalmente cobrada nas provas de concurso, é em relação ao topônimo, a origem do nome, né? De onde se originou o nome Iguatu. Então, o topônimo, a palavra de origem tupi, que significa água boa ou rio bom. Então, o nome de Iguatu significa água boa ou rio bom. Então, é um nome, é uma palavra de origem tupi. Então, pode ser cobrado de você também esta informação lá na tua prova de concurso. A gente sempre está reforçando para vocês que nós trabalhamos com dois diferenciais. Primeiro, você pode consultar a sua própria fonte, você pode elaborar suas questões, caso você não deseje ou não esteja podendo adquirir o nosso material em PDF de questões sobre Iguatu, você pode aí tentar começar a elaborar seu material, começar a criar o seu roteiro, o seu fichamento de estudo. Tá? Então, é bom a gente pensar como é que essas provas podem ser cobradas, como é que essas informações podem ser cobradas aí na prova de concurso que você vai fazer na sua prova de concurso, tá certo? O código do município, esse raramente é cobrado, e pelo menos eu não conheço nenhuma banca que cobre o código do município. Então as informações mais importantes são esses aspectos, essas características aqui mais em destaque. Município de origem, ICO, ano de criação, 1851, lei de criação, 553, e a palavra topônima de origem tupi, que significa água boa ou rio bom. Então essas são as informações. Em relação ao gentílico, a gente já falou isso em uma outra aula. Já falamos uma aula sobre de geografia, na aula sobre IBGE. Tá? O professor Evandro aqui está tentando resgatar as informações perdidas. A última aula nossa sobre IBGE, a gente falou sobre o gentílico. Quem nasce em Iguatu é iguatuense, certo? Então vamos aí a outras informações. Vamos aí sobre a posição e a extensão. Primeiro, essas informações aqui, posição e extensão do município de Iguatu. São informações que a gente também já falou, algumas delas lá no primeiro vídeo aula, falamos também na videoaula que a gente tratou no IBGE. Então, algumas dessas informações vão ser repetidas. Ah, professor, então eu não vou assistir essa aula porque são informações que eu já vi na aula passada. Não, tem que assistir todas as fontes. Você tem que saber não só as informações sobre o município, mas saber de onde é que são tiradas essas informações. Não raro, a banca do concurso faz a pergunta já colocando no enunciado: de acordo com informações encontradas no Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, podemos afirmar que... E aí vai ter lá as informações. Informações sobre posição e extensão, situação geográfica. Nós temos coordenadas geográficas, raramente é cobrado coordenadas geográficas sobre o município, mas não custa nada a gente memorizar. Então, o município de Iguatu fica a 6 graus, 25 minutos e 34 segundos, né? E fica aí a 34 graus, 17 minutos e 55 segundos a oeste de Greenwich. A outra fica de latitude e a longitude. São essas duas referências aí em relação às coordenadas geográficas. É raro cobrar, mas não custa nada você se familiarizar com esta informação. Localização, centro-sul. Então, o município de Iguatu fica localizado aí no centro-sul do Ceará. E essa localização é uma referência
dentro do estado do Ceará. Então, o município de Iguatu fica dentro do centro-sul do Ceará. Em relação aos municípios limites, nós temos aqui esses municípios sendo divididos em relação à sua posição, né? A sua posição geográfica, aqui no caso as coordenadas geográficas. Ao norte nós temos o município de Quixelor, né? Eu fui repreendido aí pelos inscritos no canal, o pessoal lá de Quixelor estava me repreendendo porque eu já vinha aí nas primeiras, segunda aula chamando Quixeló, e aí eles me lembraram que o acento aí é o acento fechado, né? O O é um som fechado. Aí eu aqui tentando dar aula de português, de gramática, sem entender muita coisa sobre gramática, né? Então peço perdão aí por ter errado o nome de Quixelô e Acopiara. Então, ao norte, o município de Iguatu faz fronteira com o município de Quixelô e Acopiara. Perdoe aí o pessoal de Quixelô, vou tentar me policiar, mas vez por outra eu deslizo e chamo Quixeló. Então, Quixelô e Acopiara limita-se com Iguatu ao norte. Os municípios que limitam com o Iguatu ao sul, nós temos aí o município de Cariús e o município de Cedro. E a leste nós temos o município de Cedro, Icó, que é o município, a origem do município, o município de Oroz e temos também o município de Quixeló, Quixelô, já eu voltando a errar de novo, o município de Quixelô. E a oeste nós temos aí o município de Acopiara, de Jucás, deixa eu ver se eu consigo, e Cariús. Tá? Então, na prova de concurso, normalmente é cobrado de vocês esses limites de forma mais direta, né? Tipo, marca alternativa que compõe os municípios que faz fronteira com Iguatu, abaixo, a correta, ou então ele bota várias e pede que você marque a incorreta. Então, para a gente ter um excesso de zelo, vamos tentar memorizar de acordo com a posição geográfica. Quem faz fronteira ao norte, quem faz fronteira ao sul, quem faz fronteira ao leste e quem faz fronteira a oeste, tá certo? Então vamos ficar atento quanto a isso. Nós temos aqui as medidas territoriais, né, de Iguatu, né, em números absolutos. Nós temos Iguatu sendo uma área aí de 1029,2 km². Essas medidas em relação à área, elas são raramente cobradas, até porque nós encontramos algumas divergências nas informações que nós encontramos no IBGE e nas informações que nós encontramos aqui no IPES. Professor, estou na dúvida, qual é que eu marco como correta? Se ele colocar no enunciado segundo o IPES, você vai colocar a informação que você encontrou aqui no IPES. Se ele colocar segundo o IBGE, você vai colocar a informação que você encontrou no IBGE. E se ele não colocar nenhuma informação, qual é a alternativa que você vai marcar? A alternativa mais recente, o dado mais recente. Por exemplo, esse dado que nós estamos falando aqui do Instituto IPES é um dado de 2017. E o dado em relação à área territorial do município lá no IBGE é um dado de 2020 ou 2021. Então, entre uma informação mais antiga e uma mais recente, sempre fique com a informação mais recente, a não ser que ele já coloque lá no enunciado segundo dados de tal fonte, tá? Então é importante você ficar atento a essas informações. As bancas de concurso evitam fazer isso, porque elas não querem gerar polêmica e também não querem ter suas questões anuladas, tá? Então a relatividade aí, em termos percentuais do estado do Ceará, cerca de 0,69% do território cearense. Nós temos a altitude cerca de 217,8 acima do nível do mar. E nós temos a distância, essa distância é aproximada, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui a distância. Deixa eu só olhar aqui por trás, 306. Você vai encontrar essa distância também informações modificadas. Então nós estamos aqui, eu sempre estou falando sobre essas fontes, porque às vezes a gente está dando aula, a gente traz as informações para vocês, não diz de onde é a fonte, e aí o concurseiro ele fica confuso, né? Mas o que foi que houve? O professor falou isso, eu vi lá, noutra informação eu vi isso, então por isso que nós primamos por dizer onde é que nós encontramos as fontes. Então as informações sobre posição e extensão que nós iríamos repassar para vocês são estas. Vamos aí agora às informações sobre características ambientais. Características ambientais. O clima.
Isso é muito recorrente, é cobrado lá na tua prova de concurso. O clima, né, de Iguatu é tropical, quente, semiárido. Então, isso aqui, essa informação desse clima você vai encontrar no IBGE. Em todas as fontes que nós estudarmos sobre Iguatu, o clima vai ser esse aqui. Então, clima tropical, quente, semiárido. A pluviosidade, aqui é uma média aproximada, a precipitação de chuva é de 806,5 milímetros. Então, essa é a média anual de precipitação de chuva em Iguatu. Temperatura média, nós temos a variação aí de 26 a 28 graus Celsius. Período mais chuvoso, janeiro a abril. O professor Evandro sempre tem esta preocupação. Vamos lá. Como é que ele pode perguntar isso de vocês? Pode perguntar diretamente qual o clima, né? Qual a pluviosidade, qual a temperatura e qual o período mais chuvoso. Ou então ele pode pedir que você avalie em relação aos aspectos climáticos de Iguatu, julgue as afirmativas abaixo, verdadeiras ou falsas, ou julgue os itens abaixo e depois pede que você marque os itens corretos. Então são várias as possibilidades de criar a questão para você em cima dos dados que a gente está trabalhando aqui. Não sei se vocês perceberam, mas os dados do Instituto IPES são dados um pouco mais tabulares, né? São mais diretos, então são dados mais objetivos, por assim dizer. Então, não tem um texto, não, está lá a informação, clima, pluviosidade, temperatura média, período mais chuvoso. Não tem o que discutir, se familiarize, lembre desses períodos. Se você já é de Iguatu, você consegue identificar um pouco mais empiricamente essas informações. Mas se você vem de outra cidade para fazer o concurso de Iguatu, vai trabalhar em Iguatu, vai passar no concurso, essas informações que naturalmente é mais simples para quem mora em Iguatu ou próximo a Iguatu, para você vai ser muito valiosa na hora de você fazer sua prova e responder as questões de conhecimentos locais. Em relação ao relevo, temos aí os componentes ambientais. O relevo nós temos depressões sertanejas, a gente já falou, a característica do relevo de Iguatu são as depressões sertanejas, os tipos de solos, solos aluviais, solos litólicos, solos podisólico, vermelho, amarelo e o vertissolo. Memorize, são nomes um pouco complicados para falar. Eu mesmo me confundo às vezes como vou falar esses nomes desses solos. Então, tente decorar mesmo, tente memorizar esses tipos de solo. Só repetindo mais uma vez os tipos de solo: solos aluviais, solos litólicos, solos podisólico, vermelho, amarelo e o vertissolo. São esses tipos de solo que nós encontramos lá em Iguatu. A vegetação predominante em Iguatu é a caatinga arbustiva densa. Então essas são a predominância da vegetação em Iguatu. E a bacia hidrográfica, a qual pertence ao município de Iguatu, é a bacia hidrográfica do Jaguaribe. Então essas são as bacias, essas são as informações em relação às características ambientais. Então lembrem, assista a videoaula mais de uma vez, né? O professor Evandro faz uma videoaula mais longa, essa conversa que eu tenho aqui, e depois eu faço alguns cortes, né? Cortando as informações de formas mais diretas, em pequenos vídeos também, para facilitar a vida de vocês que não tem tanto tempo para assistir uma aula um pouco mais longa, de 30 ou de 40 minutos. Tá? Então, características ambientais, só repetindo para reforçar: tropical, quente, semiárido é o clima, pluviosidade 806,5 é a média de precipitação de chuva, temperatura média de 26 a 28, período mais chuvoso, janeiro e abril. E aí você já conclui quais são os outros meses que são menos chuvosos. O relevo, depressão sertaneja, solos, tipos de solos: solos aluviais, solos litólicos, podisólico, vermelho, amarelo e vertissolo. A vegetação predominante é caatinga arbustiva e a bacia hidrográfica pertence à bacia do Jaguaribe. Na verdade, do Jaguaribe não, do Alto Jaguaribe, certo? Vamos aí informações em relação à divisão administrativa. Essa divisão administrativa aqui
nós encontramos também um pouco dela, que é a divisão distrital, lá no site do IBGE. Lembrando que a informação lá do site do IBGE é uma informação mais antiga do que esta, então nós vamos primar por esta divisão aqui, tá certo? Divisão administrativa, como é que ele pergunta isso aqui? Quais são os distritos que compõem o município de Iguatu? Então você vai lembrar aí. Se você conseguir lembrar do distrito e também da data de criação, melhor ainda. Então, o distrito sede, né, que é o distrito de Iguatu, foi criado em 1851. Nós temos o distrito de Barreiras, criado em 1963. Iguatu, 1851. Barreiras, 1963. Barro Alto, 1999. Baú, deixa eu ver, 1963. Gadelha, 1999, José de Alencar, 1920, Riacho Vermelho, 1999, Sussuarana, 1951. Então, esses são os distritos que compõem o município de Iguatu, né, até a última divisão administrativa. Esse dado aqui é um dado que lá no IBGE está de 2014 e esse perfil municipal é o perfil municipal de 2017. Tá? Então a gente está reforçando essas datas para vocês valorar a importância da fonte. Lembrando que no finalzinho a gente vai colocar lá na descrição do vídeo estas informações para vocês. Falamos da divisão política administrativa, vamos aqui para a regionalização. Regionalização, a região administrativa é a região 16, raramente cobra essa numeração. Região de planejamento Centro-Sul, a gente já falou um pouco isso. Mesorregião é o Centro-Sul, é a Centro-Sul cearense e a microrregião tem o mesmo nome da cidade, no caso Iguatu. Então pergunta-se normalmente como ou que. Qual a região de planejamento de Iguatu? Centro-Sul. Qual a mesorregião? Centro-Sul cearense. Qual a microrregião? Microrregião de Iguatu. Então nós temos aqui divisão administrativa e temos também a regionalização. Nós vamos encontrar muitas informações dentro desses dados do IBGE. Aqui, desses dados do IPES, né? Eu confundindo aqui as fontes. Essas fontes aqui a gente não vai falar muito, até porque a gente já trabalhou um pouco destas informações lá no site do IBGE. E elas não são tão comuns de ser cobradas nas provas de concurso. O que é que eu quero que você tenha aqui, entenda um pouco essa comparação de população urbana, população rural, a população de homens, a população de mulheres. Aqui nós temos uma comparação entre 91, 2000 e 2010. Lembrando que 2010 foi o último censo. Então, o dado mais recente sobre a população, mais recente, mais real sobre a população de Iguatu que nós temos, na verdade de todo o território brasileiro, é o censo de 2010. A gente até falou aqui em outra aula, se você desejar ir fazer inscrição para o concurso do censo, né, que é um cargo temporário, né, pode ser uma graninha boa aí para você fazer uma economia, tá certo? Então nós vamos ver aqui a população urbana, ela vai crescendo, né? Você está percebendo aqui que há um crescimento da população urbana. Então o que ele cobra dentro destas informações aqui? Normalmente ele cobra o crescimento da população, né? Por exemplo, ele pode falar para você sobre a população de Iguatu, é correto afirmar. Então ele vai fazer algumas afirmações, como a população de Iguatu de 91 até 2010, a população urbana de Iguatu de 91 até 2010 aumentou. É verdade. Se ele disser que diminuiu, é falso. Então é importante a gente perceber isso. Olha só o que é que acontece com a população urbana. Ela começa em 70%, ela vai para 72% e termina, né, o ano de 2010 77%. A gente não sabe como é que vai ser, como é que esses dados vão se alterar neste censo atual. O que nós sabemos é que este é o dado que a gente tem em mãos e é com ele que a gente vai trabalhar para você aí acertar suas provas de concurso. Então compare aqui a população urbana com a população rural, a população de homens com a população de mulher. Nós vamos perceber aqui que há maior número de mulheres do que de homens. Essa diferença ela é
flexível, né? Você vai percebendo, mas de 91 até 2010, a população de mulheres sempre se apresentou como um pouco maior. No último censo, ela está cerca de 51, 52% da população é composta de mulheres, certo? Então, a gente está falando desses dados, são dados um pouco mais chatos. Quando ele cobra essas informações, principalmente a banca do teu concurso, eles costumam colocar o gráfico. Eles colocam a tabulação aqui e apenas pede que você interprete. Então, se você souber interpretar essas informações, você vai se dar bem na sua prova de concurso. Ele dificilmente pede que você tenha esse dado memorizado. Normalmente, e se você tiver, são dados mais gerais. Tipo, a população urbana cresceu, a população rural diminuiu ao longo do tempo, né? Há uma leve maioria da população feminina em relação à população masculina, né? Então nós temos aí uma informação um pouco mais subjetiva e um pouco mais geral para você também não ficar muito angustiado quanto a isso, tá? Então, população recenseada por sexos, grupos, esses dados mais pormenores são raramente cobrados. Está aqui para vocês olharem a comparação aqui da etária. A gente falou disso também no gráfico lá do IBGE. Então, não é uma informação que é estranha a nós. A gente falou lá, inclusive mostrou o gráfico da pirâmide etária. Tá? Então, aqui a gente já está falando de informações mais... diria mais gerais, não custa nada, a gente vai colocar aí o link para você baixar. As informações mais recorrentes são aquelas que a gente deu mais ênfase no início dessa conversa, no início dessa aula, mas não custa nada você dar uma olhada nesses dados, tentar interpretar, tentar compilar, tentar olhar aqui esses gráficos, né? A gente não vai analisar esses gráficos para vocês, mas dê uma olhada aí também sobre a taxa de mortalidade, as taxas de internação por AVC. Aqui nós temos alguns dados relativos à saúde, mas esses dados eles não são tão recorrentes em provas de concurso. Dados da educação, a gente também já falou sobre isso, né? Então nós temos muitas informações aqui que elas não são tão recorrentes nas provas de concurso. As informações mais recorrentes são aquelas que a gente falou no início. E sem falar que boa parte dessas informações são informações que a gente já falou lá na aula que a gente teve sobre a análise do IBGE. Mas como eu prometi para vocês que a gente ia comentar todas as fontes, né, para vocês, todos os dados, a gente vai colocar também disponível aí para você baixar esse link aqui, você baixar essas informações sobre Iguatu. Então nós temos informações sobre saneamento e tal. Então tem muita informação nesse perfil do município do município de Iguatu. Sempre, professor, por que você não está dando tanta ênfase a essas informações do finalzinho aí? Porque duas justificativas para vocês entenderem. Primeiro, essas informações elas não são tão recorrentes ser cobradas nas provas de concurso. E outra são informações que a gente já trabalhou em outras aulas, tá certo? Então, se o professor Evandro não deu ênfase, é porque elas não são tão recorrentes nas provas de concurso. Mas não esqueça, analise, leia o perfil todo, tente assimilar as informações que vocês acharem mais interessantes e não esqueça, né, de sempre estar estudando, de sempre estar reforçando. Se tiver uma dúvida, deixa aí no comentário aí da nossa aula, tá bom? Vamos ficar por aqui. Agradeço a todos que permaneceram até o final desta aula. Se você, amigo concurseiro, quer apoiar o canal do Professor Evandro, é simples. Você se inscreve no canal, segue o Professor Evandro lá no Instagram, compartilha essa videoaula com quem vai fazer o concurso, deixa seu comentário, deixa seu like, tá certo? Deixa sua dica de aula, de videoaula. Professor, eu queria que você falasse sobre tal município, sobre tal aspectos, né, de tal município, tal. Então é importante que vocês participem. O canal do Professor Evandro é feito também por vocês e também para vocês, tá certo? Então não esqueça, a gente já está aí enrolando, bromando. Se você se interessar pelo nosso material em PDF de questões sobre o município de Iguatu, você clica aí no link do WhatsApp, entre em contato com o atendimento. Temos um material também sobre o estado do Ceará e questões anteriores para o teu cargo, tá certo? Então ficamos por aqui. Se interessou pelo nosso material, clica aí no link do WhatsApp e não esqueça do Conselho Universal. Estude, porque quem estuda, Deus ajuda.